Domingo do Tempo Comum, nós continuamos a nossa jornada pelo Evangelho de São Marcos, fazendo um breve salto. Nós terminamos, na semana passada, lendo a passagem em que Jesus cura o homem com a mão ressequida dentro da sinagoga em dia de sábado. Depois disso, Jesus sai pela Galileia, realiza curas, milagres, etc. Os demônios se manifestam, dizendo que ele é o Filho de Deus. Então ele sobe a montanha, escolhe os 12 apóstolos, e o trecho termina dizendo que ele escolheu os 12, dentre os quais Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ora, aqui nós temos o gancho para o texto que começa imediatamente. No Evangelho de hoje nós temos toda uma oposição armada contra Jesus. O texto apresenta essa oposição numa espécie de construção sanduíche. Então eu tenho dois elementos extremos, depois outros dois, e no centro a mensagem principal. Nos dois extremos, nós temos oposições de pessoas próximas a Jesus. Depois, a oposição dos escribas e fariseus, e no centro, a mensagem que ele quer nos dizer. Em primeiro lugar, o texto começa dizendo que Jesus voltou para casa com os seus discípulos. Portanto, está falando da região de Nazaré, Cafarnaum, aquela região. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, o texto não deixa claro disso o quê? De que se reuniu tanta gente, de que eles não tinham tempo para comer. O texto não deixa claro. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. O termo grego aqui, traduzido como parentes, é hoi parautu, que literalmente significa aqueles que estavam do lado dele. É um termo bastante ambíguo. Parece que o texto está se referindo mais a conterrâneos, a pessoas do seu círculo, do que propriamente parentes mesmo. Em todo caso, essas pessoas que conheciam a Cristo, que eram próximas dele, diziam que ele estava ex este, ele estava fora de si. Ele realmente não estava, digamos assim, em seu pleno juízo. Esse é o primeiro elemento. Depois vem o segundo elemento. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Ora, nós sabemos que no Velho Testamento, se nós lêssemos, nós veríamos que existe muito poucas referências acerca de demônios. Não se fala tanto de demônios. A crença nos demônios aparece tardiamente entre o povo judeu, especialmente depois do cativeiro da Babilônia, quando eles se estabelecem novamente na Terra Santa, já sob o domínio persa. E
nessa formação acerca da crença nos demônios, vão aparecendo diversos nomes. Um deles é Belzebu. Belzebu, literalmente, significa Baal é o senhor da casa. Nós veremos como essa ideia vai aparecer um pouco mais abaixo. Também significa Deus das moscas, em outro contexto. No sentido de que ele produz a morte produz cadáver, o cadáver produz moscas, atrai a presença de moscas. Então, é o espírito da morte. Eles estão acusando Jesus de estar sob a operação do espírito da morte. E dizia que pelo príncipe dos demônios ele expulsava demônios. Essa é a segunda acusação. A primeira, vinda dos seus próximos, de que ele estava fora de si. A segunda, muito mais grave, vinda dos fariseus e mestres da lei, que diziam que ele estava possuído por Belzebu. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Então, em seguida, vem algumas parábolas pequeníssimas, de uma frase. Ele diz: como é que Satanás pode expulsar Satanás? A palavra Satanás, no hebraico, Satan, significa o adversário, o inimigo. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Aí vem a primeira parábola. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Ou seja, ele mostra a ação do inferno como se estivesse falando de uma federação. Ou seja, uma hierarquia, um conjunto organizado de demônios. Ou seja, um reino não pode se dividir contra si mesmo. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Se uma casa, a palavra que é oikia, no grego, se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. E aí ele aplica a mensagem central. Essa é a mensagem central. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Belzebu significa senhor da casa, como eu disse acima. Portanto, Jesus apresenta a sua ação como a ação de alguém que vem, de um homem forte que vem, e que amarra o demônio dentro da sua casa, para libertar todos aqueles que estão cativos ali. É muito interessante essa metáfora utilizada por Cristo. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte, isto é, o demônio, para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Nós temos, por exemplo, em Isaías, no capítulo 49, uma ideia paralela a essa que está aqui e que pode nos ajudar a entender melhor a imagem. Nos diz o profeta Isaías: vou começar aqui, nós estamos no capítulo 49, versículo 23, a última parte. Saberás então que eu sou Yahvé, não se frustrarão os que me confiam. Poderá ser arrancada de um valente a sua presa?
Ou o que foi capturado por um guerreiro poderá ser salvo? Assim diz Yahvé: o prisioneiro será libertado do valente, e o que foi capturado pelo guerreiro vai ser salvo. Pois eu vou me bater contra os que lutavam contra ti, e a teus filhos eu mesmo vou salvar. Farei teus inimigos comerem a própria carne e embriagarem-se com o próprio sangue, como se fosse vinho novo. E todo mundo saberá que eu, Yahvé, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Vejam, Jesus é Yahvé que vem para amarrar o homem forte, que vem para amarrar o diabo e para nos libertar desse cativeiro, para mostrar que ele, de fato, é o Deus encarnado. No Salmo 68, nós temos também uma ideia bastante semelhante a essa, quando diz: subiste para as alturas, levando cativo o cativeiro. Recebeste seres humanos como tributo, para que mesmo os rebeldes habitem junto de Yahvé Deus. Ou seja, quais são os bens que o homem mais forte saqueia da casa do homem forte, mas que diante dele é fraco, está amarrado? Os bens são seres humanos, somos nós. Ele leva cativo o cativeiro. Ou seja, Jesus entra como se fosse uma invasão policial que imobiliza Satanás e retira aos homens da sua dominação. Em outras palavras, São Marcos está apresentando a redenção como um novo êxodo, mas um êxodo muito mais forte. Um êxodo em que o Senhor não apenas tira o seu povo de debaixo da opressão, mas ele entra na casa, amarra Satanás e retira os cativos, liberta os sequestrados e os leva consigo para servi-lo. Ora, o Evangelho continua dizendo: em verdade vos digo. Essa expressão de Jesus é para dizer que o que ele quer dizer na sequência é uma resposta importante, é a resposta àquela acusação. Tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Ou seja, Jesus está falando que aquele que vê a ação de Deus, mas se fecha, e lhe atribui um significado oposto, diz que é obra do demônio, esse comete um pecado contra o Espírito Santo, um pecado que não tem perdão. Em que sentido? É um fechamento voluntário à misericórdia divina. A igreja desdobrou esse texto para nos falar dos chamados 6 pecados contra o Espírito Santo, que são 6 maneiras de um homem se fechar, se trancar e se tornar impermeável à ação da graça. Os 6 pecados são, em primeiro lugar, negar a verdade conhecida como tal. Você vê a verdade, mas você a nega, não quer saber dela. Ter inveja das mercês que Deus faz a outrem. Ou seja, eu vejo Deus agindo, mas eu fico com raiva, eu fico com inveja, eu não aceito, eu não me conformo. Ou seja, exatamente o que esses homens aqui fazem. Vem a verdade conhecida como tal, vem a ação de Deus,
mas ficam com ódio, com inveja, não aceitam. Presunção de se salvar sem merecimento. É aquela pessoa que peca e acha que vai para o céu sem jamais cuidar da sua salvação. Desesperação da salvação. Aquela pessoa que diz, eu já sou do diabo mesmo, já vou me entregar, não quero saber, não adianta mais que ele leve essa carcaça para o inferno. É o desespero da salvação. Alguém que desespera da salvação se fechou para a misericórdia. Por último, a obstinação no pecado, aquela pessoa que se mantém no pecado voluntariamente, sabe que é pecado, mas se fechou no pecado, não quer abandoná-lo. E por último, a impenitência final. Ou seja, na hora da morte, a pessoa se recusa a se arrepender. Estes 6 pecados estão virtualmente contidos aqui. Ou seja, é um fechamento radical à revelação de Deus em Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos sempre manter o coração dócil, delicado, sensível. Não podemos ser pessoas irreverentes, blasfemas, levianas, mas termos um santo respeito por Deus e jamais atribuir ao diabo aquilo que é dele, a obra que o Senhor realiza. A pergunta que nós nos fazemos é por que os fariseus viram Deus agindo e chamaram aquilo de demônio? Por uma razão muito simples. A sua mente estava tão condicionada pela lei que eles entendiam que se algo conduzisse para fora da lei ou que não confirmasse a lei do Velho Testamento, a lei de Moisés, portanto aquilo era, por isso mesmo, obra do diabo. Ou seja, a partir do momento que Deus escapou da sua caixinha mental, logo aquilo se torna demoníaco. Nós podemos cair no mesmo erro quando nós, de alguma maneira, queremos condicionar Deus às nossas ideias pré-estabelecidas. Portanto, o modo de não sermos vítimas do pecado contra o Espírito Santo é termos uma mente surpreendível, aberta, que possa ver Deus e não chamá-lo de demônio, como os discípulos que viram Cristo andando sobre as águas e acharam que era um fantasma. E Jesus disse, não, sou eu, não temais. Eles viram Jesus andando fora de um barco, fora de uma embarcação, fora de uma delimitação, e acharam que era o demônio. A segunda resposta tem a ver com o primeiro elemento do texto, que são as pessoas próximas de Jesus. Diz aqui, São Marcos, nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Aqui entra um tema que inevitavelmente é polêmico, porque fala dos irmãos de Jesus. No grego, adelphoi. Então, isso coloca uma certa dificuldade para nós católicos, que às vezes é uma dificuldade explorada pelos nossos irmãos não católicos, que tomam esse texto como uma demonstração de que Maria teria tido filho com São José. Ora, nós temos aqui, no próprio Evangelho de São Marcos, um exemplo dessa palavra adelphoi com um significado um pouco mais abrangente. Está no capítulo 6 de São Marcos, no versículo 17. Diz, de fato,
Herodes havia mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual tinha se juntado. Ora, Filipe não era irmão de sangue de Herodes, era meio-irmão, não era filho da mesma mãe. Então vejam, a palavra adelphoi não significa sempre irmãos no sentido propriamente de irmão de sangue. Nós temos no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 23, versículo 22, outro exemplo. Eleazar morreu sem deixar filhos. Eleazar morreu sem deixar filhos, mas teve filhas que se casaram com os irmãos de Cis, seus irmãos. Ou seja, aqui eram primos, mas eles são chamados de irmãos. Em hebraico, Ahetem, e em grego, adelphoi. São chamados também de irmãos. Por que esses primos são chamados de irmãos? No grego não existe a palavra primos? Existe. É a palavra anepsios, que, por exemplo, aparece em Colossenses, no capítulo 4, versículo 10. Aqui se diz: saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo anepsios de Barnabé. Então, surge a pergunta, por que aqui aparece a palavra irmãos, se existe a palavra primos? É porque, muitas vezes, a palavra irmão é uma palavra com uma densidade menor. Ou seja, engloba um conjunto maior de pessoas. A palavra irmão é usada no Novo Testamento muitas vezes para falar sobre a fraternidade que nós temos em Cristo, mas, por exemplo, no Salmo 22, versículo 23, diz: hei de anunciar o teu nome aos meus irmãos, vou louvar-te no meio da assembleia. Assembleia aqui se refere ao povo de Israel. Então, irmão, nesse sentido, é irmão de raça. São os filhos de Abraão. É todo o Israel de Deus no Velho Testamento. Ora, vejam que coisa interessante. O texto que vem na sequência está tocando justamente nesse tipo de irmandade, de fraternidade israelítico. Diz: nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus está dizendo aqui? No Velho Testamento, a aliança que Deus havia feito com Abraão e a sua descendência era uma aliança de sangue que se confirmava de geração em geração pela pertença biológica a um povo. O que ele está dizendo aqui? Agora,
meu irmão, minha irmã, minha mãe, não são simplesmente aqueles que estão relacionados comigo por um tipo de identidade de sangue, mas são aqueles que fazem a vontade de Deus. No Novo Testamento, nós somos irmãos pela fé. A família de Deus é estendida a todas as dimensões do mundo, ao mundo inteiro, não tem fronteiras. A família de Cristo, a família de Deus, é a família de todos aqueles que acolheram a fé no seu coração e que, portanto, fazem a vontade de Deus em Cristo. O texto não quer, de modo algum, desonrar concretamente a família de Cristo. O que ele está fazendo na catequese de São Marcos, dirigida aos pagãos, dirigida aos não-judeus, dirigida aos cristãos de Roma, aquela gente perseguida que olha para Jerusalém e diz: eu não tenho nada a ver com aquilo. E lhes reafirma: vocês são a nova família de Deus. Queridos irmãos, isso é muito bonito, porque o centro do Evangelho de hoje mostra que a ação de Jesus é o resgate de todos nós do cativeiro do demônio. Primeira leitura vimos o diabo desagregando a família de Deus, desagregando o homem da mulher, separando o homem e a mulher de Deus. No Evangelho nós vemos Jesus nos recompondo como família de Deus, como um povo só, como o seu próprio tributo. Vamos pedir ao Senhor que nós tenhamos a sensibilidade de ver a família de Deus por todos os lados, em que houver homens e mulheres que creem em Cristo e que tenham o seu coração ardendo de amor pela sua palavra. Não sejamos como os fariseus, que olham para os outros e veem demônios, olham os outros e veem Belzebu. Não! Nós temos que olhar e ver irmãos, ter esse sentimento de amor, de pertença, de fraternidade, de desejo verdadeiro pelo bem. Não podemos ter o coração fechado de tal modo que chamemos Deus de demônio. Que o Senhor nos ajude a ver os filhos de Deus dispersos por toda a terra e a perceber que Jesus tem os dele mesmo aonde nós menos imaginamos. E que é assim, quando nós temos um coração bondoso e generoso, que nós podemos discernir Deus, talvez quando a nossa carne discerniria o diabo.